Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e esperança. Que privilégio podermos estar juntos, mesmo online, para cantarmos louvores ao nosso Deus, para meditarmos na sua palavra. Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. Como você está? Espero que o seu coração esteja em paz, que Deus continue governando a sua vida e o abençoando de uma maneira muito especial. Creia, o Senhor é fiel, Ele não desampara os seus filhos. É mais um momento de pastoreio e a nossa oração é que Deus continue sendo honrado e glorificado. Ele é digno. Vamos orar? Quero convidar você para falarmos com o Senhor. Deus amado e querido, nós te louvamos por esse momento tão especial em que podemos meditar na tua palavra, orarmos, cantarmos louvores ao Senhor. Como tu és maravilhoso, que o Senhor receba a nossa adoração e que tudo que venhamos a fazer venha glorificar o teu nome. Abençoa esse momento de pastoreio, que o teu Espírito venha coordenar, venha dirigir e que tu recebas toda a honra. Abençoe cada pessoa que nos assiste. O Senhor conhece a necessidade de cada coração e o Senhor tem planos bons para cada um de nós. Continua, ó Deus, nos guiando, nos enchendo da tua santa presença. Nós oramos e rogamos a tua bênção em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. A palavra de Deus nos convida a entoarmos cânticos de adoração ao nosso Senhor. Ele, de fato, é merecedor de toda a honra e glória. Convido você para juntos exaltarmos ao nosso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de
Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos meditando no livro de Juízes. E hoje chegamos a Juízes, capítulo 9. Um texto muito forte, que apresenta marcas muito claras de pessoas sem Deus. Caos, terror e pânico permeiam o relato desse capítulo, mas nós vemos ao mesmo tempo a soberania de Deus. E quando a gente lê esse texto de Juízes 9, a gente percebe mais uma vez que, a despeito da maldade humana, os planos do Senhor não são frustrados. Que mesmo com o coração humano se inclinando a caminhos tortuosos, Deus continua sendo soberano e justo. O que Juízes 9 narra? Ele apresenta a ascensão de Abimeleque, filho de Gideão, que foi um homem que buscou o poder a qualquer custo, a tal ponto que ele matou seus próprios irmãos e manipulou o povo de Siquém para que ele pudesse ser rei. Juízes 9 apresenta
o perigo de buscar liderança e segurança sem depender da soberania de Deus e da justiça divina. O que nós temos nessa passagem é aquilo que o John Piper menciona quando afirma que o pecado humano é audacioso. E quando ele não é contido, ele destrói famílias, cidades e nações. O texto é bem autoexplicativo, então eu quero lê-lo para você e eu queria que você atentasse na leitura desse texto e depois nós vamos fazer alguns destaques dessa passagem. Por favor, ouça, se você puder, abra também a sua Bíblia em Juízes, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém, vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão.
Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam. E isto se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, e quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponte-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, saindo contra ti Gaal com a sua gente. Procede com ele como puderes. Observe, queridos, como a maldade humana, ela se alastra e ela vai assumindo formas. Verso 34. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente defronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gaal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu.
Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de Elberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou, e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Caminhando para o final do capítulo. Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela. E fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Que texto forte, não é, irmãos? 57 versículos descrevendo a capacidade humana para o mal. A condição do homem de engendrar, de planejar e de executar perversidades. Mas em meio a tudo isso, nós podemos ter uma falsa sensação, como hoje, quando nós olhamos tantas maldades no mundo, tantos episódios trágicos, podemos simplesmente desanimar e dizer: não tem jeito, não há saída, não há solução, o quadro é assim e não vai mudar. Mas nós precisamos olhar para o alto e nos lembrarmos que o nosso Deus reina, que o nosso Deus governa a história de uma maneira maravilhosa. O que Juízes 9 nos mostra? Nos apresenta o poder humano sem Deus. E o poder humano sem Deus é destruição. E a rebeldia coletiva sem temor ao Senhor leva, de fato, ao caos. Qual era o desejo de Abimeleque? Era ser rei. E nesse intento, ele foi até as últimas consequências. Quando nós olhamos os relatos de Juízes, nós percebemos que todos os outros líderes mencionados em Juízes, eles são chamados por Deus
sem que tenham nenhum interesse no cargo. Mas Abimeleque não. Ele se apodera da liderança por si mesmo. Ele procura os irmãos de sua mãe em Siquém e ele lembra-os de que é filho de Gideão, uma espécie de rei e parente deles. E Abimeleque apresenta o argumento: não seria melhor vocês terem apenas um governante? Eu quero ser esse governante. E os cidadãos de Siquém concordam e dão a Abimeleque 70 ciclos de prata que foram tirados do templo de Baal-Berite, um deus pagão. E com esse dinheiro, homens vadios foram contratados. E esses homens vadios, eles simplesmente, com o dinheiro extraído de um falso deus, eles matam a família de Gideão, matam os filhos de Gideão. Nós temos aqui Abimeleque matando os seus 70 irmãos. Veja que coisa terrível. Veja como isso é abominável. Só que um desses meio-irmãos consegue escapar. O nome dele era Jotão. E Jotão, então, ele apela aos cidadãos de Siquém e ele apresenta uma história. E nessa história, ele mostra como a escolha por Abimeleque foi ridícula. Ele conta uma parábola de oliveiras, figueiras e videiras, que eram árvores importantes na agricultura israelita. Mas nenhuma delas quis ser rei. Só que, em meio a isso, todas as árvores disseram ao espinheiro que não era valorizado de forma nenhuma, para que ele pudesse ser rei. O espinheiro aqui era uma representação de Abimeleque. Espinheiros eram baixos demais para fazer sombra e proteger do calor, e muitas vezes eles pegavam fogo e com isso, esse fogo que os atingia terminava se espalhando por árvores valiosas. O que Jotão quis mostrar nesse texto? Ele quis revelar nesse relato o seguinte, que se aquelas pessoas fossem justas com a família de Gideão, ao fazer de Abimeleque seu rei, que eles fossem abençoados no governo do rei Abimeleque. Mas se eles não fossem justos, que eles recebessem o que mereciam, que eles fossem punidos. Bem, o texto ele vai prosseguir depois dessa posse do reino por parte de Abimeleque, cheia de pecados, em que ele quebra vários princípios registrados no Decálogo. Diante desse quadro, o texto vai nos mostrar que Abimeleque começa a ter a oposição inclusive de um homem chamado Gaal, e ele vence Gaal, ele subjuga o seu adversário. Depois Abimeleque age e mata os moradores de Siquém de maneira cruel, de maneira terrível. Só que lá no final da passagem, o texto nos mostra que Abimeleque, ele é morto por uma mulher que joga lá do alto de uma torre uma pedra superior de moinho na cabeça dele e o mata. E o texto termina. Só que é muito interessante que a passagem faz clara referência a Deus.
tanto no verso 56, quando diz, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, como também no verso 57, quando diz, de igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Eu quero fazer algumas aplicações práticas desse texto. Preste atenção nisso, porque o texto é extenso, tem vários detalhes, mas eu queria pedir um pouquinho mais da sua concentração para nós pensarmos em alguns termos práticos. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra o pecado da pessoa querer trazer sobre si poder, sem depender de Deus. Abimeleque simplesmente quis um poder autônomo. Ele quis uma exaltação própria e ele manipula e corrompe o povo para subir ao poder. Diferente dos outros líderes de Israel que não queriam liderar, mas foram escolhidos por Deus, Abimeleque não. Foi um homem que buscou se autopromover. E aqui nós temos um princípio importante. O perigo da autopromoção. O perigo de querer se colocar acima dos outros e subjugar a sua vontade sobre outros e se esquecer de que toda autoridade emana de Deus. João Calvino, ele escreveu sobre isso quando disse que o homem caído sempre busca a autopromoção, mas toda autoridade emana de Deus. Meu amado, minha amada, não busque autopromoção. Não busque caminhos fora da vontade de Deus. Não tente uma vida autônoma, independente do querer do Senhor, porque isso é destruição espiritual. O segundo princípio que esse texto nos mostra é a manipulação e a rebeldia do povo. O texto vai nos mostrar que simplesmente Abimeleque manipula de tal forma que as pessoas se reuniram e mataram 70 meio-irmãos de Abimeleque. Por que meio-irmãos? Porque eles eram irmãos de Abimeleque por parte de Gideão. Observe, o povo de Siquém escolhe um líder fundamentado em interesses próprios. Eles não se submetem à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a melhor vontade é a do Senhor. A vontade que é boa, agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Aqui nós temos um relato de um homem que manipulou um povo e um povo que foi manipulado sem buscar a vontade de Deus. Mas um terceiro princípio central nesse texto é que Deus julga o pecado. Deus julga o pecado. Quando você caminha na passagem, o próprio Abimeleque se volta contra os moradores de Siquém, esses de Siquém que fizeram traição contra Abimeleque para lhe matar, para vingar-se do sangue de seus irmãos, os 70 filhos. Então, observe aqui, nós temos na segunda parte, no final desse texto, nós temos o juízo de Deus, mostrando o quê? O texto vai terminar com Abimeleque sendo morto por uma mulher. Aquele homem que buscou autoexaltação, que não se submeteu ao propósito do Senhor, ele é simplesmente
vencido, subjugado por uma mulher. Observe, queridos, e isso para ele era algo humilhante, né? Tanto que ele pede ao seu escudeiro que desembainhe a sua espada e o mate, para que não seja dito que alguma mulher o matou. Veja a arrogância desse homem, mesmo no momento da sua morte. Mas o que é que nós vemos em tudo isso? É que Deus não iria permitir que o seu povo vivesse sendo governado por ímpios. Quais são as lições práticas aqui para nós? A primeira lição prática é que nunca deve se buscar poder ou vantagem pessoal à custa da justiça. Nunca deve se buscar algo à custa da justiça, sem se submeter à vontade divina. Segunda lição é que a submissão à autoridade de Deus é essencial. Todos nós estamos diante de escolhas e nós precisamos, em meio a essas escolhas, nos sujeitar à vontade de Deus. A terceira lição prática é a seguinte: que assim como Siquém sofreu pelo pecado de Abimeleque, o pecado de líderes impacta toda a comunidade, ou seja, o pecado causa consequências terríveis e consequências coletivas. Mas o quarto princípio é que Deus é soberano e Ele julga o pecado. Queria pedir só um pouco mais da sua atenção. Nós cremos em um Deus que governa a história. Em um Senhor, o único, Yahvé, que tem domínio sobre cada detalhe da vida. Muitas vezes, diante de tragédias, o nosso coração pode desfalecer. Ou acharmos que o mundo está totalmente fora de controle. Mas há um Deus que faz justiça. Enquanto que o poder do homem sem Deus é destruição, que a rebeldia das pessoas sem o temor do Senhor leva ao caos, o nosso Deus, Ele é justo, Ele é soberano e Ele vai cumprir o seu propósito. Qual é o convite de Deus para mim e para você? É examinarmos o nosso coração e dizermos: Senhor, me sonda. Senhor, eu estou totalmente entregue a Ti. A minha vida está completamente submissa à Tua vontade, entregue ao Teu senhorio. Meu amado, minha amada, Deus não lhe chamou para a autonomia. Deus lhe chamou e me chamou também para dependência, para estarmos sob o senhorio dele, um senhorio glorioso e bom. Que Deus nos livre de uma vida independente dele, de uma vida que busca glória pessoal, que anseia por autopromoção, que não ouve a voz do Senhor. Deus nos livre disso. Que nós possamos ser guiados pela palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Esse texto que nós lemos apresenta tantas tragédias, revelando o quê? Revelando que quando pessoas buscam viver longe da vontade de Deus, elas caem mais cedo
ou mais tarde em ruína e destruição. Onde está a nossa segurança? A nossa segurança está no Senhor. E é nele que nós devemos confiar e depender. Meu amado, minha amada, diante da multiplicação da iniquidade, não se desespere. Perante circunstâncias em que nós vemos o mal se alastrar, como aqui nesse texto, continue com os seus olhos no Senhor. Mesmo se você for alvo de injustiça, de maldade, saiba, há um Deus justo que governa a história. Ele é o seu Salvador, Ele é o juiz do universo e Ele faz justiça. Descanse na bondade dEle. Queria terminar. Que o nosso coração não seja contaminado pela amargura, pelo desespero, pelo ceticismo, pelo desejo de vingança pessoal, pela busca de uma glória própria, pela autopromoção. Que o nosso coração não seja capturado pelo desejo de uma vida alheia ao Senhor, mas que nós possamos dizer, ao contrário de Abimeleque, Senhor, seja feita a tua vontade. Que nós possamos dizer, ao contrário dos cidadãos de Siquém, Senhor, seja feita a tua vontade. Onde está a nossa segurança? Abimeleque achava que a sua segurança estava no poder humano. Ele acreditava que sendo rei e matando os seus irmãos, que na cabeça dele poderia, quem sabe, querer o reino dele, ele achava que estaria seguro. Mas depois ele é flagrantemente humilhado, porque o pecado é implacável e o seu governo chega ao fim. Mas nós cremos em um Deus cujo governo dura para sempre. Nós cremos em um Deus que diz que aqueles que se submetem à vontade dele permanece para sempre. O mundo não está sem controle. O mundo está debaixo do governo soberano do Senhor. E ele faz justiça. E haverá um dia em que o nosso Senhor voltará. E ele subjugará totalmente todo o mal. E estabelecerá um novo céu, uma nova terra, sem nenhum resquício de pecado. E nós, o povo de Deus, reinaremos com o Senhor para sempre. Então, deseje a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus, confie na vontade de Deus, porque essa vontade vai prevalecer. O mundo passa, o desejo do mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Jesus morreu por você, meu amado, minha amada, para lhe dar a verdadeira segurança. E a verdadeira segurança não está nas coisas desse mundo. Podemos até ter coisas nesse mundo, mas a nossa segurança não está nelas, mas está no Senhor. Ele cuida de você, Ele não te abandona. Louvado seja o nome dEle. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, a gente te agradece pela Tua palavra. A gente te louva, ó Deus, porque ela nos ensina, mesmo em incidentes tão fortes como esse, tão terríveis, quando nós vemos de maneira muito clara a corrupção do coração humano e até onde o homem pode ir na sua ânsia por fazer a sua vontade própria.
Ó Deus, guarda o nosso coração de um caminho sem o Senhor, de traçarmos veredas que negligenciam a Tua vontade. Senhor, nós queremos nos submeter a Ti. E nós nos entregamos mais uma vez à Tua vontade. Senhor, faz a Tua vontade na nossa vida, na nossa família, no nosso estudo, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, nos nossos planos, pois é o Teu propósito, Senhor, que vai prevalecer. Que possamos confiar no Senhor em todo o tempo e não nos firmarmos em nosso próprio entendimento. E diante, ó Deus, de tanto mal, que nós possamos crer que Deus continua reinando, que Deus é soberano, que a vontade dele será feita, que o mal foi vencido na cruz do Calvário e que um dia todo resquício de malignidade será extirpado, ó Deus, desse mundo, porque o Senhor renovará todas as coisas e nós estaremos contigo para sempre em um universo restaurado por ti. Louvado seja o teu nome. Aplica a tua palavra em nosso coração e nos enche de esperança em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para cantarmos mais um cântico. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Chegamos ao final de mais um momento de pastoreio. Esperamos que o bom pastor continue cuidando do seu coração. Quem sabe você esteja enfrentando dias difíceis, mas creia, Deus é aquele que pode lhe consolar. Pode ser que haja enfermidades, Deus é aquele que, se Ele desejar, Ele cura.
Talvez problemas na família se avolumam. Deus pode restaurar a sua família, abençoar a sua casa. Deus é todo-poderoso. Creia nisso. Creia nisso. Em meio a cenários tão caóticos, Yahvé continua no trono, governando a história. Descanse na bondade dele. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, com graça, misericórdia e paz. Amém e amém. Um fraterno abraço para todos, em nome de Jesus.